Hoje em dia nós temos criptomoedas, temos ações, temos fundos imobiliários, temos títulos de tesouro. Afinal de contas, onde investir em 2024? Bom, o meu nome é Sandro Jorge e, infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal e não consigo prever o futuro. Por isso, não sei dizer de antemão qual é o ativo que mais vai se valorizar em 2024. Mas, se você quer saber onde é que eu vou investir o meu dinheiro, fique comigo neste canal, fique comigo nesse vídeo até ao final. Família do Kitadi, hoje vamos tentar aqui perceber onde vai ser mais lucrativo para nós investirmos o nosso dinheiro em 2024. Nesse ano de 2024, nós podemos ter como base alguns indícios econômicos. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu invisto maioritariamente na Bolsa Americana, por isso é que os meus padrões econômicos são os padrões americanos. Entretanto, existe um ditado muito popular nos Estados Unidos que é: a Bolsa de Valores não é a economia, ou seja, a Bolsa de Valores é uma coisa, a economia norte-americana é uma coisa totalmente diferente. São coisas que às vezes se cruzam, mas que não são exatamente a mesma coisa. Então, muitos investidores dizem que a Bolsa não é a economia, ou seja, a Bolsa americana não dita a economia americana. Entretanto, a economia americana do ano passado, tivemos ali uma taxa de juro do Federal Reserve, que é a taxa de dívida pública. Tivemos ali a taxa a render mais ou menos 5%. A taxa de inflação dos Estados Unidos no ano de 2023 ficou em 3,4%, o que já é um indicativo muito bom. O Federal Reserve, que seria como o BNA, para quem está na Europa seria o Banco Europeu, né? O Banco da Comunidade Europeia. O Federal Reserve tem como meta uma inflação de 2%. No ano de 2023, a taxa de inflação caiu para 3,2%. E com essa queda da inflação, prevê-se que o Fed vai então começar a baixar as taxas de juros, porque as taxas de juros estão hoje atualmente em 5%. Prevê-se que esse ano 2024 o Fed vai então diminuir a taxa de juros pelo menos até 3,5%. Essa é a previsão. Muitos investidores indicam que o Fed irá começar então a cortar a taxa de juros. Temos então aqui ações, criptomoedas, títulos de tesouro e fundos imobiliários. Eu vou começar pelas ações, que é a minha praia, é onde eu sempre nado e nado à vontade. Então, para as ações, aqui em ações eu vou incluir ações e ETFs. Nós temos aqui um cenário. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu invisto maioritariamente na Bolsa Americana. O meu ponto de referência será sempre a economia americana. E a economia americana, no ano 2024, tivemos uma taxa de inflação na casa dos 3,4% e prevê-se que no ano 2024 o Fed vai começar então a diminuir a taxa de juros. Porque o que é que acontece? O Federal Reserve, que é o banco, não é exatamente o banco, mas é o banco que controla a economia norte-americana, o banco que administra a economia norte-americana, tem como meta de inflação 2% ao ano. Infelizmente, no ano 2019 tivemos a Covid, no ano 2020 a inflação disparou, no ano 2021 continuou alta e começou a descer no ano 2023. Felizmente, no ano 2024 já estaremos com uma inflação bem mais baixa. Tanto é que no ano 2023 tivemos uma inflação na casa dos 3,4%. Então, como o Federal Reserve tem como meta de inflação 2%, o que é que o Federal Reserve faz? O Federal Reserve sobe e desce a taxa de juros. A taxa de juros é um dos mecanismos mais utilizados pelos bancos para controlar a inflação. Quando a inflação está muito alta, o Federal Reserve sobe a taxa de juros. Quando a inflação está muito baixa, o Federal Reserve baixa a taxa de juros. Como a inflação esteve bastante alta para os padrões norte-americanos, o Federal Reserve nos últimos anos subiu a taxa de juros. E a subida da taxa de juros fez com que muitos investidores deixassem de investir na bolsa e passassem então a investir em títulos de tesouro, passarem a comprar títulos de tesouro do governo, passar então a financiar o governo. Portanto, é que foi em 2022 que nós vimos títulos de tesouro nos Estados Unidos a renderem 9%, 9,6%, 9,5%. Eram coisas que já não se viam há muito tempo. Os investidores deixam de investir na Bolsa Americana, até muitas das vezes vendem ativos na Bolsa Americana e vão então investir na dívida pública. E com isso, o que acontece? A Bolsa Americana cai porque os investidores saíram da Bolsa Americana e os títulos de tesouro disparam. Nós tivemos isso em 2022, vimos isso em que o índice S&P 500 caiu cerca de 20%, a Nasdaq também caiu mais ou menos 30%, então em 2022 tivemos muita baixa. Felizmente, em 2023 tivemos uma recuperação, tivemos o S&P 500 a render 24%, o índice da Nasdaq a render perto de 50%, então foi uma boa recuperação. Entretanto, num cenário de baixas taxas de juros, é muito provável que as ações disparem novamente em 2024. Vamos estar atentos às mexidas do Fed, vamos estar atentos aí aos comunicados do Jerome Powell, que é o
presidente do Federal Reserve, e vamos então estar atentos aí às descidas e subidas das taxas de juros. Mas o que se diz é que a bolsa é proativa e não é reativa. O que é que eu quero dizer com isso? Como os investidores já preveem que o Federal Reserve vai baixar a taxa de juros, os investidores se previnem. Eles saem logo antes da taxa de juros descer, saem dos investimentos no tesouro e vão para a bolsa. Meio que no ano de 2023 os investidores já investiram em ativos imobiliários da bolsa americana, em ações, prevendo então essa descida do juros. Ou seja, se tu esperas a descida do juros, vai chegar atrasado à festa. Meio que a festa já começou e a festa vai apenas terminar quando o Fed de facto então baixar a taxa de juros. No que toca às criptomoedas, aqui vou falar primariamente de bitcoins, que para mim é a única criptomoeda que existe nesse exato momento. Por que o Bitcoin é a única criptomoeda? Porque a principal premissa de uma criptomoeda é ser descentralizada e o Bitcoin é a única criptomoeda que é descentralizada. Então, como é a única criptomoeda que é descentralizada, para mim é a única criptomoeda. Ethereum, Solana e todo o resto, o Bitcoin Cash são... Bitcoin Cash também acho que não é descentralizado, que é o Bitcoin Cash deriva do Bitcoin, mas o Bitcoin para mim é a única criptomoeda. E para o Bitcoin, esse ano de 2024, vamos ter o halving. O que é o halving? Existe um período de anos em que o número de blocos minerados é cortado pela metade. Esse ano, 2024, vamos ter novamente um halving, em que o número de bitcoins que podem ser minerados vai ser cortado pela metade. E esse evento pode causar então uma alta no preço do Bitcoin. Pode fazer com que o Bitcoin se valorize, porque vamos ter menos bitcoins possíveis de serem minerados, provavelmente a mesma quantidade de mineradores, e isso faz então com que o preço dispare. Ou seja, vamos ter aqui uma escassez de bitcoins. Imagina que no ano de 2023 foram minerados 100 mil bitcoins. Esse ano vão ser minerados apenas 50 mil bitcoins, que é a metade. Então isso causa uma escassez, e quando há escassez, geralmente a demanda é alta e os preços sobem. Então o halving pode provocar aqui uma subida de preços do Bitcoin. Vamos chegar a 100 mil? Não sei, então partiu 100k. Vamos lá ver se é desse ano, em 2024, que o Bitcoin alcança então a marca de 100 mil dólares. Porque a última alta do Bitcoin, eu penso que foram 69 mil dólares. E atualmente o Bitcoin está na casa dos 43, 45, 46, mais ou menos 46 mil dólares. Para o Bitcoin, o principal evento que vai acontecer no ano de 2024 é o halving, e o halving pode provocar uma subida do preço do Bitcoin, pode provocar uma valorização no preço do Bitcoin, e é muito provável que o preço do Bitcoin dobre durante o ano de 2024. Então, vamos esperar até o dia 31 de dezembro de 2024 para vermos então se isso se concretiza ou não. Quanto aos títulos de tesouro, os títulos de tesouro devem ser utilizados de forma estratégica. Os títulos de tesouro geralmente são indicados para quem já está na fase da aposentadoria e pretende ter um investimento mais seguro, um investimento menos volátil. Então, por isso é que se indicam os títulos de tesouro. Entretanto, o título de tesouro também pode ser utilizado como uma estratégia para o investidor, para deixar ali uma reserva de dinheiro, para aproveitar então as oportunidades de mercado. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que nós temos aqui duas filosofias de investimentos. Temos o método ARCA e temos o método Barco, que foi cunhado por mim. O método ARCA, que foi cunhado pelo Tiago Negro, e o método Barco, que foi cunhado pelo Sandro Jorge. E no método da ARCA, nós temos 25% em ações, 25% em real estate, 25% em caixa e 25% em ativos internacionais, não é? No método do Barca temos 20% em bonds, que seriam os títulos de tesouro, 20% em ações, 20% em ativos internacionais, 20% em real estate, 20% em caixa e 20% em outros investimentos. Então, de acordo com a tua filosofia, não importa se vais adotar essa filosofia, se vais adotar a minha filosofia, se vais adotar a filosofia do Primo Rico, o importante é que tenhas uma estratégia de investimento sólida. Há quem opta por investir pela estratégia de 33% em ações, 33% em fundos imobiliários e 33% em renda fixa. Isso depende muito de cada um. O investimento é algo muito pessoal, o investimento é algo muito particular. Por isso é que aqui neste canal eu partilho apenas aquilo que eu faço com a minha carteira de investimento. Para os títulos de tesouro é isso, devem ser utilizados, como sempre, de forma estratégica. Para quem está na fase da aposentadoria, deve continuar a investir em títulos de tesouro, e não há muito mais o que se fala sobre títulos de tesouro. Devem ser utilizados de forma estratégica na carteira. É uma estratégia que você deve utilizar. Bolar aí uma estratégia, né, de ter aí um bocadinho sempre em títulos de tesouro,
e ir então gradualmente alocando esse capital em ações e outros investimentos. Para os fundos imobiliários, tal como as ações, fundos imobiliários também dependem muito da economia americana. Se a subida da taxa de juros faz com que as ações caiam, a descida da taxa de juros faz com que os fundos imobiliários possam subir. Por quê? Porque quando o Federal Reserve sobe a taxa de juro, ele sobe a taxa de juro a nível dos Estados Unidos e se calhar a nível do mundo, porque os Estados Unidos subiram a taxa de juro, a União Europeia subiu a taxa de juro, o Brasil subiu a taxa de juro e até Angola subiu também a taxa de juro. Só que o principal problema da subida da taxa de juros para uns que investem na dívida pública é bom, vão receber mais juros, mas para quem tem empréstimos no banco, quem comprou uma casa a crédito, é mau. Por quê? Porque sobe o valor do crédito, sobe a prestação do crédito. Com a subida da prestação do crédito, isso faz com que pessoas que não consigam pagar o crédito decidam então vender as casas para poder suportar a dívida. Ou mesmo os próprios bancos, ao verificarem que os credores não estão a pagar a dívida, podem tomar as casas e colocar as casas no mercado a um valor mais baixo, de formas a liquidar aquele investimento e ter acesso ao dinheiro da venda daquele investimento. E no ano 2021 e no ano 2022, principalmente no ano 2023, tivemos uma queda brusca dos fundos imobiliários. Só para vocês terem ideia, o Realty Income, que é o fundo imobiliário mais conhecido, um dos melhores fundos imobiliários, de 6 de janeiro de 2023 a 20 de outubro de 2023, o Realty Income, que é o melhor fundo imobiliário, teve uma queda de 23%. Caiu 23%. O que é que isto quer dizer? Se no dia 6 de janeiro tinhas investido no Realty Income $100, no dia 20 de outubro já só tinhas $77. Agora imagina quem tinha $100 mil, perdeu cerca de $23 mil neste curto intervalo de tempo. Entretanto, deu aqui uma leve recuperada, mas ainda está em queda. Entretanto, quem comprou aqui na baixa e manteve a sua posição, está a viver uma valorização de cerca de 20%. Por isso é que é importante ter aqui estratégias de investimento, né? É importante saber como é que vamos então lidar com essas situações. Aqui o que é que o investidor podia fazer? O investidor, ao invés de se desesperar e vender todas as suas ações, toda a sua posição em Realty Income, podia alocar mais ativo, começar a investir a partir daqui, da queda, e ir comprando então até a subida. E os americanos chamam isso de buy the dip. Bom, chega de blá blá blá, chega de bafafá, vamos então colocar aqui a mão na massa. Só aqui adora me ver em ação, vamos então colocar aqui a mão na massa. Já entrei aqui na corretora da Interactive Brokers, já entrei também aqui na Trading 212. Quem me conhece já sabe que eu invisto maioritariamente para Interactive Brokers, entretanto tenho montado aqui uma posição na Trading 212 porque tenho um ativo, uma empresa holandesa que eu tenho comprado, que é a Adyen. Eu tenho estudado bastante sobre essa empresa, acho que é uma empresa muito interessante, gosto bastante dessa empresa, gosto tanto da ação como da empresa, então tenho investido em Adyen. Aqui não é muito visível, está em inglês, está no modo escuro, então para uma melhor visualização do meu portfólio, aqui nós conseguimos ver a posição que nós temos, mas não é muito claro. Para uma melhor visualização do meu portfólio, eu uso então o GetQueen. O GetQueen, que é um gestor de carteira que vocês já conhecem. Vai ter aqui o vídeo no card. Quem quiser criar uma conta no GetQueen, vídeo aqui no card. Aqui, esse é o valor do meu patrimônio. Temos cerca de $270 para investir. O que é que nós temos aqui? A minha maior posição nesse exato momento é Qualcomm. Entretanto, eu quero reforçar aqui alguns investimentos em ETFs, porque eu acho que a bolsa vai subir bastante nesse ano 2024. Alguns dizem que a bolsa está cara, eu acho que vai ficar mais cara ainda porque o caro é relativo. Quero reforçar a minha posição em VOO e SCHD. Eu vou aqui comprar VOO. Já temos aqui stock. VOO. Vou comprar um bocadinho de VOO. Vou comprar cerca de $100. Vou colocar aqui market. Isto, como são investimentos a longo prazo, eu gosto sempre de comprar ao preço do mercado. Compro sempre ao preço que estiver disponível. Então use. Devia vir aqui. Vou comprar aqui cerca de $100 em VOO. Isto dá-me a ponto 22 ações, mais ou menos. Vou aqui em buy order. Aceitar e ordem submetida. Como é que eu sei que eu tenho cerca de $270 para investir? Eu sei porque aqui em Transfer and Pay,
aqui em Transfer Status and History, eu posso verificar aqui a última transação que eu fiz aqui na Interactive Brokers. Como podem ver, fiz aqui um depósito de $271,48. Isso através da Wise. Quem quiser aprender a depositar na Interactive Brokers, vídeo aqui no card. Quero aumentar também uma posição em SCHD. O SCHD é um ETF focado no pagamento de dividendos e é um dos ETFs que menos se valorizou no ano de 2023. Foi uma valorização muito fraca. Se eu colocar aqui um ano, como conseguimos ver, basicamente teve no 0 a 0. O ETF ficou no 0 a 0. Como o Fed muito provavelmente vai baixar as taxas de juros, é muito provável que os investidores vão buscar ETFs que tenham um yield mais alto do que os títulos de tesouro. Eu vou também aumentar aqui uma posição em SCHD em cerca de $200. 200 não, em cerca de $100. Vou comprar aqui também. Não, vou comprar aqui uma ação de SCHD. Vou comprar uma ação. Vou em Shares e coloco aqui uma única ação de SCHD. Eu vou aqui em Market, não é? Porque eu gosto sempre de comprar ao preço do mercado. Uma ação de SCHD. Buy Order. Aceitar. Bom, e descobrimos aqui que hoje é feriado. Hoje é feriado nos Estados Unidos. É o aniversário de Martin Luther King e a bolsa encontra-se encerrada. De qualquer das formas, eu vou já deixar aqui as ordens pendentes. Vou deixar já aqui tudo pré-submetido. Quando o mercado abrir, as compras são então realizadas. Investimos 100 em Realty Income, 100 em VOO, 70 em SCHD. Então, estes vão ser os investimentos aqui na Interactive Brokers. Como disse no princípio, eu tenho aqui uma posição em Adyen e vou comprar mais ações da Adyen. Vou comprar cerca de 100 euros das ações da Adyen. Eu vou depositar fundos. O mercado também está fechado, já fechou. Vai abrir dentro de 13 horas, né, que é amanhã de manhã. Então eu vou já depositar aqui. Vou depositar pelo cartão. Vou depositar 100 euros. E o depósito está feito. Podemos ver aqui, o portfólio tem 166 euros e 94 cêntimos. Em fundos livres temos 100 euros. Infelizmente o mercado está fechado e não vamos poder investir hoje aqui na Trading 212. Mas assim que amanhã o mercado abrir, eu compro as ações, depois gravo a tela e coloco aqui o vídeo. Pessoal, esta foi a ronda de investimentos da vez, né? Aumentamos a nossa posição em VOO, compramos também um bocadinho de SCHD, que é um ETF focado em dividendos, e compramos ações do fundo imobiliário Realty Income. Na aplicação do Global Trader, fizemos um swipe, trocamos as ações do Citigroup pelas ações da Visa. Então, pessoal, por hoje é isto. Este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixem o like, subscrevam o canal, dúvidas e sugestões nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Fui!